Olá, concurseiro, concurseira, estamos de volta para mais um encontro onde vamos debater atualidades. E um tema que com certeza esse ano muito será falado ainda, você já vai entender por quê. Eu quero primeiro que você preste atenção no título deste encontro: Reino Unido e a União Europeia. A Inglaterra, todos sabemos que tem um peso econômico, um peso político e um peso cultural muito grande no planeta. De uma maneira ou de outra, basta você imaginar que a linha das horas, o GMT, foi delimitado por eles. Eles passaram a marcar as horas no mundo. Hoje pode estar sobre Nova York do ponto de vista econômico, mas ainda a Inglaterra tem esse grande poder. E no final de janeiro de 2013, um fato chamou a atenção do mundo. E é claro, principalmente dos europeus. David Cameron, o primeiro-ministro da Inglaterra, faz um anúncio bombástico dizendo o seguinte, que pretende renegociar os termos de adesão da Inglaterra ao bloco da União Europeia. Veja só, aí gera um conflito e em torno de toda a União Europeia, o burburinho, entre aspas, se instalou. É fácil eu entrar em um jogo quando o time está ganhando. É fácil eu participar de um grupo quando está tudo bem. Vem uma crise, eu peço para sair. Foi mais ou menos este o burburinho que se instalou na União Europeia. Por que os ingleses agora querem sair, já que é o momento que nós passamos por problemas e quando tudo estava bem, eles vieram para participar? O primeiro-ministro, David Cameron, fez um anúncio político, certo? E esse anúncio político é o seguinte: caso ele vença as eleições de 2015, ele vai propor, logo após ser reeleito, a realização de um plebiscito sobre a permanência ou não da Inglaterra dentro do bloco. Mais um detalhe aí que é interessante que você pense sobre o assunto. A Inglaterra faz parte do bloco, mas não de forma plena. Isso porque ela não adota o euro como moeda. Eles continuaram com a libra esterlina, perfeito? Não tem o euro. Se você for para a Europa e transitar, por exemplo, entre a França e a Inglaterra, vai ter que fazer o câmbio. Isso, até então, entende-se que foi uma boa jogada deles. E automaticamente fica mais fácil para eles saírem, diferentemente da Grécia, que tem o euro como moeda. Como é que você vai fazer toda a conversão, no caso, se eles vierem a sair, o caso grego? No caso da Inglaterra, seria mais fácil, mas de qualquer maneira, ficaria o conflito, como eu argumentei. É fácil eu participar quando tudo está bem, e depois peço para sair? Interessante agora o que eu vou lhe dizer, concurseiro, concurseira. Luiz Carlos Bresser Pereira, um grande cientista político, uma pessoa que nos influencia muito pelos seus textos em diversos jornais de nosso país, em suas entrevistas, em seus artigos. E ele pode, é claro, ser o inspirador da banca para elaborar uma determinada questão em relação a esse tema. Ele escreveu o seguinte na Folha de São Paulo no final de janeiro: os líderes europeus foram polidos nas suas respostas, mas deixaram claro que não farão concessões à velha Albion, como se chama a Inglaterra, num termo mais antigo, para que permaneça. Foram delicados demais, no fundo de suas almas, devem estar dizendo que se vá. Como se não fizessem muita importância dela permanecer ou não, tentando deixar claro que não querem que a Inglaterra continue participando desse bloco e fazendo determinadas exigências como ela vem impondo ultimamente. Importante você lembrar de uma coisa:
o Reino Unido só vem participar da União Europeia lá em 1973. Houve muita resistência no começo. E mais um fato, a União Europeia começa logo após a Segunda Grande Guerra Mundial. Preciso lembrar de um fato que eu já tratei aqui com vocês. A CECA, Comunidade do Carvão e do Aço, é o embrião para a União Europeia. E automaticamente, se você notou, no ano de 2012, o Prêmio Nobel da Paz foi para quem? Foi para uma instituição, foi para uma organização e não para uma pessoa, para a União Europeia. Por quê? Esta união, esse conjunto de países, desde a Segunda Guerra, não entrou mais em conflito, coisa que foi muito comum para eles no século passado. Então, só este dado já justifica a importância do bloco. Mais um ponto aí que eu quero lhe chamar a atenção. Qual a justificativa para o Reino Unido ser um problema para a União Europeia ou para que a Inglaterra, já que estamos falando do primeiro-ministro, seja um problema para a União Europeia? Vamos lá. Segundo os estudiosos, este passivo acontece porque o objetivo dos fundadores da União Europeia foi sempre o de formar um Estado, ou seja, criar um Estado europeu, mas sempre o Reino Unido, principalmente a Inglaterra, através da rainha, foi contra este fato. Eles queriam sim um bloco, mas a ideia de transformar um Estado europeu, onde existisse apenas o gentílico de europeu e não de alemão, de inglês, de italiano, a Inglaterra sempre foi contra. Quando você passar por uma embaixada ou prestar atenção num programa de TV que mostra uma embaixada de um país europeu que faz parte do bloco, note que existem ali duas bandeiras. Uma do país, por exemplo, Itália e a União Europeia, Espanha e a União Europeia, perfeito? Por quê? Para tentar dar a ideia de ser Estado europeu, de ter o gentílico europeu. E a bandeira é um dos símbolos, porque quando você olha para a bandeira brasileira, você se sente brasileiro, acaba nos inflamando aquela questão do patriotismo. Então, quando as duas bandeiras são sempre hasteadas em uma embaixada ou mesmo em qualquer país europeu, é para começar a criar nas novas gerações, porque nas velhas você não muda, criar essa ideia nas novas gerações de que ali existe sim um Estado europeu. Eu quero reforçar mais um ponto que também pode ser cobrado em prova. Um dos grandes entraves foi a decisão da Inglaterra não adotar o euro, desde que ela começou a participar do bloco, porque isso era uma condição importante para que o bloco se fortalecesse. Ela não participou. Alguns cientistas entendem que a Inglaterra fez muito bem e outros entendem que isso foi uma forma de ficar de fora, de não contribuir para os avanços desse bloco. Outro ponto, no ano de 2005, um referendo na França e outro na Holanda recusaram a aprovação de uma nova Constituição. Veja só, a revista The Economist manifestou abertamente sua alegria, afirmando que esta recusa seria uma vitória para o seu país. Pense numa Constituição para todo o bloco, para toda a União Europeia. Como a Inglaterra sempre foi contra isso, ter regras iguais, ela conseguiu vetar esta ideia. E lembre-se que um dos pontos para que exista um Estado que conseguisse dominar todos esses países seria uma Constituição comum. Claro que é um processo longo, as pessoas vão ter que se acostumar às diferentes leis, porque uma lei funciona num país e não em outra, justamente pelas questões culturais. Mas a Inglaterra sempre foi contra isso. Outro fato recente, o governo Cameron, no caso o primeiro-ministro da Inglaterra, se opôs ao novo sistema de regulação bancária adotado dentro da União Europeia. Você vai lembrar do seguinte, a crise de 2008 que começa nos Estados Unidos e se espalha pelo mundo. Por quê? Os bancos não tinham e ainda não têm uma regulação. E a União Europeia, como um bloco, queria fazer isso. A Inglaterra
contra este fato. Nesse ponto, emperrou o desenvolvimento do bloco, avançando nessas questões que são chamadas burocráticas e são importantes para que o bloco venha a funcionar melhor. Concurseiro, concurseira, pense na seguinte questão. É fácil participar de uma festa, mas é muito difícil dividir as despesas. É justamente isso, justamente esse pensamento que o restante da Europa, principalmente a França, a Espanha e a Inglaterra, que são, ou melhor, a França, a Espanha e a Itália, que são inimigos históricos desde as grandes navegações da Inglaterra. E eles os acusam. Quando estava tudo bem, quando nós vimos crescendo, quando o euro se torna uma moeda importante que faz frente ao dólar, vocês entraram. Agora que tem o problema, vocês não ajudam a resolvê-lo e até torcem para que dê tudo errado. Porque se der errado o bloco europeu, a Inglaterra volta a se fortalecer diante da Europa e do restante do mundo. Lembre-se de um detalhe, o PIB da União Europeia, certo? É maior do que o PIB dos Estados Unidos, que é individualmente o país mais poderoso do mundo. Então entende-se que a União Europeia, esses países juntos, têm mais força. E se eles vierem a se desagrupar, é claro que eles vão perder poder, os Estados Unidos volta ao cenário mundial com mais força e a Inglaterra vai adquirir o poder que perdeu, vai readquirir o poder que perdeu nas últimas décadas, principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Logo no início desse nosso encontro eu disse o seguinte, que alguns líderes europeus, de forma bastante polida, disseram o seguinte, você vá, não estamos preocupados mais com você, Inglaterra. Por quê? Vamos ver alguns números. Em torno de 50% das exportações da Inglaterra e até do Reino Unido como um todo são para a União Europeia, são para os países que fazem parte do bloco. Então, analisando bem aí, isso pode ser um problema. Imagine que esses países se sintam prejudicados por essa atitude da União Europeia de sair do bloco e vão dizer o seguinte, tudo bem, você pode sair, mas a partir de agora nós não queremos mais os seus produtos. Isto vai causar um grande problema diplomático, um grande conflito do ponto de vista de relações internacionais. Vale a pena você ficar ligado a esse ponto. De qualquer forma, concurseiro, concurseira, a União Europeia como um todo, embora ela use essa falácia de durante o período que nós estávamos bem, vocês participaram, agora que estamos mal, vocês querem sair, com o restante do mundo ela age da mesma forma. Eles fizeram um comercial de TV que tiveram que tirar do ar em pouco tempo. E eu quero que você vai ver comigo na sequência, eu só vou fechar o comentário, este comercial, mas preste atenção, que ele é baseado num filme do Tarantino, e nesse comercial, a ideia das estrelas, tá certo? A ideia de uma pessoa no centro, justamente o preconceito com o imigrante, o preconceito com o diferente e, ao mesmo tempo, tentando demonstrar o poder que existe nesta região do mundo. Acompanhe este comercial e veja esses pontos que eu acabei de chamar a sua atenção. Vamos lá.
Concurseira, concurseiro, 2 ideias então ficam para que você analise, pense e estude o assunto. O fato da Inglaterra sair ou não da União Europeia e este filme, a questão do preconceito, ok? Isso pode sim inspirar a qualquer banca que cobre temas de atualidades. Nós vamos agora ver uma questão em relação a isso que a gente acabou de falar. Como que alguém elabora uma questão para um concurso sobre esse tema, ok? Vamos ao enunciado dessa questão. Olha o que diz o texto. Um sonho seduziu a Europa, o da nação europeia. Os homens instruídos tomaram consciência de tudo o que os aproximava. Humanismo antigo, cristianismo ou fundo de ideias que este legara e que impregnou todo o pensamento da época. Mesmo o mais hostil, individualismo do Renascimento, espírito científico moderno, formas de arte, vida em sociedade, técnicas e constataram então a existência de uma entidade chamada Europa. Voltaire descreve-a da seguinte forma, abre aspas, uma espécie de grande república dividida entre vários estados, uns monárquicos, outros mistos, uns aristocráticos, outros populares. Todos, porém, correspondem uns aos outros. Todos possuem o mesmo fundo religioso e os mesmos princípios de direito público e de política, desconhecidos nas restantes partes do mundo. A análise do texto e os conhecimentos sobre a União Europeia, criada em 92, permitem afirmar. Muito bem, concurseiro, concurseira. Percebeu que o texto era longo, tem um comentário no início e logo após uma citação do Voltaire sobre o fato de existir uma união, principalmente do ponto de vista religioso e político neste bloco econômico. Ok? Esta é a ideia principal aí. Aí vem agora as alternativas que você deve ver se são corretas ou não. Vamos lá? A primeira diz o seguinte: a União Europeia é uma aspiração antiga que se originou no Império Romano, quando então se baseava em princípios de cooperação, convivência pacífica e respeito às fronteiras estabelecidas. Ora, é antigo se nós voltarmos até a Segunda Guerra Mundial. Falei isso para você durante a explanação desse tema, lá na comunidade do carvão e do aço. É só após a Segunda Guerra Mundial que se estabelece a União Europeia e não no Império Romano. Primeiro que nesse império não tinha respeito a fronteiras estabelecidas. Os romanos foram conquistando tudo o que conseguiam. Perfeito? Vamos à letra B, veja o que diz o seu texto. O ideal de nação europeia, note que está entre aspas, descrito por Voltaire, fundamentava-se em princípios de ordem política e cultural, enquanto a União Europeia atual inclui, além destes, questões econômicas, estratégicas e de fronteiras. Perfeito, concurseira, concurseira. Esta é a alternativa correta. Tudo isso está lá no texto de Voltaire, mas também as questões econômicas, políticas e estratégicas, como a própria OTAN. Certo? Precisa lembrar disso também. Mas vamos dar uma olhada como são ou o que existem de errado nas outras alternativas. O que diz a letra C? A União Europeia do século XX defende princípios de aceitação de todas as etnias, o que resulta no fácil acesso do imigrante ao seu território. Se você prestou atenção no comercial que foi mostrado para você, você teria abandonado essa alternativa fácil, porque até o comercial demonstrou o fato deles serem contra a entrada do imigrante. Veja a morte de Jean Charles, tá certo? Que foi até a inspiração de músicas, da música do Roger Waters, do Pink Floyd, tentando questionar a atitude deste bloco econômico. Letra D. A nação europeia
pensada no século XVIII, era essencialmente pacifista, contrária à conquista e à dominação de territórios ultramarinos. Justamente ao contrário, as nações europeias tiveram territórios por todo o planeta, inclusive a Inglaterra já chegou a ser chamada do império onde o sol nunca se põe, porque ela tinha terras, tinha territórios por todo o globo. E só ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 2012 porque conseguiu ficar mais ou menos 60 anos sem conflitos. Alternativa E. O acordo interno denominado de Espaço Schengen objetiva disciplinar e limitar a circulação de cidadãos dos países membros da União pelo território da União Europeia. Está errado porque não é ideia limitar e sim liberar. Perfeito? Por isso essa alternativa está errada. Concurseiro, concurseira, encerramos mais esse encontro. Desejo a você ótimos estudos e uma ótima prova. Até o nosso próximo encontro.